Aviso: o objetivo dos vídeos de contos e poemas comentados é justamente o que o título sugere. Eu leio os textos e entre pausas faço comentários sobre o que estou lendo. Esses vídeos não têm como objetivo serem audiobooks. Comentários rudes a esse respeito serão sumariamente ignorados. No dia da gravação desse vídeo eu tô me recuperando de uma gripe e tá sendo difícil, foi difícil gravar esse vídeo, tô numa suadeira só, mas eu espero que vocês tenham compreensão, né, de que eu tô aqui dentro do possível fazendo o meu melhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rufino aqui, e eu vou fazer uma leitura comentada de um conto de Caio Fernando Abreu, que é o conto que eu considero meu favorito de todos. Está presente aqui nessa coletânea de contos completos, mas está mais especificamente no livro Morangos Mofados, é o antepenúltimo conto do livro, que é o conto Aqueles Dois. É um conto que me toca bastante, tem pontos nele que são reflexões que eu levanto mesmo na vida, são pensamentos que eu tenho em relação àquele tipo de dinâmica apresentada no conto, uma dinâmica de amizade pura, legal, bacana, mas que no entorno existe uma problematização social em relação a isso. A coisa do papel do homem, né? A coisa da heterossexualidade compulsória. Mas vamos à leitura do conto e aí eu explico melhor essas questões. Bom, Aqueles Dois, o Caio Fernando Abreu coloca escrito aqui abaixo: história de aparente mediocridade e repressão. E aí ele dedica em memória de Rofran Fernandes. Eu pesquisei esse Rofran Fernandes, pelo que eu entendi ele era do ramo do teatro. Não sei se ele era amigo do Caio Fernando Abreu, mas eu imagino que sim, porque ele era cheio de amigos e ele costuma dedicar bastante, né, os textos dele, os contos dele para amigos. Por exemplo, essa coisa da história de aparente mediocridade e repressão, há uma nota que ele faz, que ele costuma fazer na maioria dos contos dele, é alguma indicação de temas ou uma indicação de músicas. Então ele vem aqui também com a citação a um poema de Walt Whitman. Olha, eu prefiro não ler, porque hoje eu não estou muito bem, então e tá em inglês, eu deixo passar, tá? Mas tem essa citação a um poema chamado So Long. E agora vamos ao primeiro capítulo da história, que é Aqueles Dois. A verdade é que não havia mais ninguém em volta. Meses depois, não no começo, quando não havia ainda intimidade para isso, um deles diria que a repartição era como um deserto de almas. O outro concordou sorrindo, orgulhoso, sabendo-se excluído. E longamente então, entre cervejas, trocaram ácidos comentários sobre as mulheres mal amadas e vorazes, os papos de futebol, amigo secreto, lista de presente, bookmaker, bicho, endereço de cartomante, clipes no relógio de ponto, vez em quando salgadinhos no fim do expediente, champanhe nacional em copo de plástico. Num deserto de almas também desertas, uma alma especial reconhece de imediato a outra. Talvez por isso, quem sabe. Mas nenhum deles se perguntou. Aparentemente nós vemos... eu imagino que mais pra frente, quando aqueles dois, os dois personagens, já se conheciam, já tinham uma noção do ambiente ao redor deles, do ambiente de trabalho. Bom, vamos lá. Não chegaram a usar palavras como especial, diferente ou qualquer outra assim. Apesar de, sem efusões, terem se reconhecido no primeiro segundo do primeiro minuto. Acontece, porém, que não tinham preparo algum para dar nome às emoções, nem mesmo para tentar entendê-las. Não que fossem muito jovens, incultos demais ou mesmo um pouco burros. Raul tinha 1 ano mais que 30, Saul 1 a menos. Mas as diferenças entre eles não se limitavam a esse tempo, a essas letras. Raul vinha de um casamento fracassado, 3 anos e nenhum filho. Saul de um noivado tão interminável que terminara um dia, em um curso frustrado de arquitetura. Talvez por isso desenhava, só rostos com enormes olhos sem íris nem pupilas. Raul ouvia música, e às vezes de porre pegava o violão e cantava, principalmente velhos boleros em espanhol. E cinema, os dois gostavam. Então esses dois
Saul e Raul, eles se identificam de imediato, sem assim muita firula, sem muita cerimônia. Simplesmente eles se identificam pelos gostos em comum que eles têm, né? E a amizade deles simplesmente nasce a partir desses gostos em comum, a partir das conversas que eles vão tendo sobre esses gostos, né? Então você vê a amizade entre dois rapazes que simplesmente acontece, sem maiores explicações, sem maiores cerimônias. Passaram no mesmo concurso para a mesma firma, mas não se encontraram durante os exames. Foram apresentados no primeiro dia de trabalho de cada um. Disseram prazer, Raul. Prazer, Saul. Depois, como é mesmo o seu nome? Sorrindo divertidos da coincidência. Mas discretos, porque eram novos na firma e a gente, afinal, nunca sabe onde está pisando. Tentaram afastar-se quase imediatamente, limitarem-se a um cotidiano oi, tudo bem, ou no máximo, às sextas, um cordial bom fim de semana então. Mas desde o princípio alguma coisa, fados, astros, sinais, quem saberá, conspirava contra, ou a favor, por que não, aqueles dois. Suas mesas ficavam lado a lado, 9 horas diárias, com intervalo de uma para o almoço, e perdidos no meio daquilo que Raul, ou teria sido Saul, meses depois chamaria de um deserto de almas, para não sentirem tanto frio, tanta sede, ou simplesmente por serem humanos, sem querer justificá-los, ou ao contrário, justificando-os pleno e profundamente, enfim. Que mais restava aqueles dois senão pouco a pouco se aproximarem, se conhecerem, se misturarem? Pois foi o que aconteceu, mas tão lentamente que eles mesmos mal perceberam. Como eu já tinha dito antes, a amizade deles se formou do nada, né? Sim, claramente pelo ambiente que eles estavam. Apesar de que o ambiente de trabalho fala-se muito em ter um bom convívio, né, com os colegas, mas ao mesmo tempo existe aquele decoro, né, aquele decoro do ambiente que às vezes não aprova tanto uma aproximação como a desses dois, a daqueles dois. Então vamos para o segundo capítulo. Eram dois moços sozinhos. Raul viera do norte, Saul do sul. Naquela cidade todos vinham do norte, do sul, do centro, do leste. E com isso eu quero dizer que esse detalhe não os tornaria especialmente diferentes. Mas no deserto em volta, todos os outros tinham referenciais. Uma mulher, um tio, uma mãe, um amante. Eles não tinham ninguém naquela cidade. De certa forma, também nenhuma outra, a não ser a si próprios. Poderia dizer também que não tinham nada, mas não seria inteiramente verdadeiro. Além do violão, Raul tinha um telefone alugado, um toca-discos com rádio e um sabiá na gaiola, chamado Carlos Gardel. Saul, uma televisão colorida com imagem fantasma, cadernos de desenho, vidros de tinta nanquim e um livro com reproduções de Van Gogh. Na parede do quarto, uma outra reprodução também de Van Gogh. Olha, eu não sei se é Van Gogh ou Van Gogh, ou Van Gogh. Agora não vou procurar, não. Na parede do quarto, uma outra reprodução também de Van Gogh. Aquele quarto com a cadeira de palhinha parecendo torta, a cama estreita, as tábuas manchadas do assoalho. Deitado, Saul tinha às vezes a impressão de que o quadro era um espelho refletindo quase fotograficamente o próprio quarto, ausente apenas ele mesmo. Quase sempre era nessas ocasiões que desenhava. Eram dois moços bonitos, todos achavam. As mulheres da repartição, casadas, solteiras, ficaram nervosas quando eles surgiram. Tão altos e altivos, comentou de olhos arregalados uma secretária. Tão altos e altivos. Ao contrário dos outros homens, alguns até mais jovens, nenhum deles tinha barriga e aquela postura desalentada de quem carimba ou datilografa papéis 8 horas por dia. Moreno de barba forte azulando o rosto, Raul era um pouco mais definido, com sua voz de baixo profundo, tão adequada aos boleros amargos que gostava de cantar. Tinham a mesma altura, o mesmo porte, mas Saul parecia um pouco menor e mais frágil, talvez pelos cabelos claros, cheios de caracóis miúdos, olhos assustadiços, azul desmaiado.
Eram bonitos juntos, diziam as moças, um doce de olhar. Sem terem exatamente consciência disso, quando juntos os dois aprumavam ainda mais o porte e, por assim dizer, quase cintilavam, o bonito de dentro de um estimulando o bonito de fora do outro e vice-versa. Como se houvesse, entre aqueles dois, uma estranha e secreta harmonia. Então aqui já começa a se notar que os dois juntos se harmonizam muito bem, os dois se complementam muito bem. Agora você pode reparar o seguinte, quem repara nisso, com esse olhar bom, bonito, é a figura feminina, são as mulheres. Né? Tem um filme do Aqueles Dois, adaptação, né, deste conto, que um deles, eu acho que era o Raul, tem um caso com uma funcionária, né, com uma colega de trabalho. Isso em algum ponto dá problema, né, porque ela começa a sentir que ele perdeu o interesse nela por uma outra questão, né, relacionada à amizade que ele tem. Eu acho que é o Raul mesmo pelo Saul. Aqui no conto, aparentemente, eu acho que não, pelo que eu me lembro, não tinha essa questão desse caso que ele tinha com a colega, né. Então aqui no conto em específico, as mulheres veem até com bons olhos essa aproximação dos dois ali. As mulheres têm uma certa facilidade de observar amizades sem aquele olhar de interesse romântico. Assim, em questão de pessoas do mesmo sexo. As mulheres têm amizade com as mulheres e expressam essa aproximação de uma maneira muito mais natural do que muitas vezes os homens. Pelo menos nessa época aqui, né? Hoje em dia as coisas até que mudaram um pouco. Bom, terceiro capítulo. Cruzavam-se silenciosos, mas cordiais, junto à garrafa térmica do cafezinho, comentando o tempo ou a chatice do trabalho. Depois voltavam às suas mesas. Muito de vez em quando um pedia fogo ou um cigarro ao outro, e quase sempre trocavam frases como tanta vontade de parar, mas nunca tentei ou já tentei tanto, agora desisti. Durou tempo, aquilo. E teria durado muito mais, porque serem assim fechados, quase remotos, era um jeito que traziam de longe. Do norte, do sul, de dentro talvez. Eu gosto tanto da maneira como o Caio Fernando Abreu mistura o texto contando a história, aqui no caso em terceira pessoa, mistura com indagações, com questões, com reflexões internas dos personagens, coloca tudo isso junto no texto e fica bonito, fica muito bonito, poético pra caramba. Eu me identifico bastante com isso. Até um dia em que Saul chegou atrasado e, respondendo a um vago o que houve, contou que tinha ficado até tarde assistindo a um velho filme na televisão. Por educação, ou cumprindo um ritual, ou apenas para que o outro não se sentisse mal, chegando quase às 11, apressado, barba por fazer, Raul deteve os dedos sobre o teclado da máquina e perguntou: que filme? Infâmia. Então é um filme do William Wyler, The Children's Hour, né? A hora das crianças, The Children's Hour. Adaptação da peça de Lillian Hellman. Continuando. Saul contou baixo, Audrey Hepburn, Shirley MacLaine, um filme muito antigo, ninguém conhece. Saul olhou devagar e mais atento, como ninguém conhece. Eu conheço e gosto muito. Não é aquela história das duas professoras que, abalado, convidou Saul para um café, e no que restava daquela manhã muito fria de junho, o prédio feio mais do que nunca parecendo uma prisão ou clínica psiquiátrica, falaram sem parar sobre o filme. Aqui, ó, quando ele tá contando sobre o que é o filme, né? Eu conheço e gosto muito, não é aquela história de duas professoras que, ponto final. Os textos do Caio Fernando Abreu são assim, muito experimentais na formatação das frases, né? O formato que possuem. Para muita gente isso parece uma coisa meio sem sentido, mas quando você está lendo o texto parece que tudo faz todo sentido no mundo. Esse corte seco no meio da frase. Outros filmes viriam nos dias seguintes, e tão naturalmente como se alguma forma fosse inevitável, também vieram histórias pessoais, passados, alguns sonhos, pequenas esperanças e sobretudo queixas. Daquela firma, daquela vida, daquele nó, confessado uma tarde cinza de sexta, apertado no fundo do peito. Durante aquele fim de semana, obscuramente desejaram pela primeira vez, um em sua kitnet, outro no quarto de pensão,
que o sábado e o domingo caminhassem depressa para dobrar a curva da meia-noite e novamente desaguar na manhã de segunda-feira, quando outra vez se encontrariam para um café. Assim foi, de contar um que tinha bebido além da conta, outro que dormira quase o tempo todo. De muitas coisas falaram aqueles dois, né, nessa manhã, menos da falta um do outro que sequer sabiam claramente ter sentido. Então aqui eles já começam a ter a aproximação assim muito maior depois dessa identificação, né, pelas coisas. E aqui diz que falaram de muitas coisas, menos da falta um do outro que sequer sabiam claramente ter sentido. Quer dizer que é uma amizade assim que, mesmo com algumas interrupções, né, o fim de semana e tudo mais, eles continuam na semana seguinte como, sabe, como fosse uma coisa contínua, né? Como se sábado e domingo não tivesse existido, eles continuam do ponto que pararam, né? Atentas, as moças em volta providenciavam, esticadas aos bares depois do expediente. Gafieiras, discotecas, festinhas na casa de uma, na casa de outra. A princípio esquivos acabaram cedendo, mas quase sempre enfiavam-se pelos cantos e sacadas para trocar suas histórias intermináveis. Uma noite, Raul pegou o violão e cantou Tu me acostumbraste. Nessa mesma festa, Saul bebeu demais e vomitou no banheiro. No caminho até os táxis separados, Raul falou pela primeira vez no casamento desfeito. Passo incerto. Saul contou do noivado antigo, e concordaram bêbados que estavam ambos cansados de todas as mulheres do mundo, suas tramas complicadas, suas exigências mesquinhas, que gostavam de estar assim agora, sós, donos de suas próprias vidas, embora isso não disseram, não soubessem o que fazer com elas. Bom, eu, quanto a essa opinião sobre as mulheres, não aprovo, né? Mas tá aí, né? Tá aí entre os dois. Bom, se bem que também não tá muito longe quando os homens se juntam pra se queixar das mulheres, assim como as mulheres também se queixam dos homens, né? Ninguém nunca tá satisfeito. Eu acho que, assim, muito comum você ver homens heterossexuais expressando muito mais afeto pelos seus iguais do que muitas vezes pelas mulheres que supostamente seriam as figuras do seu gosto, do seu desejo, né? É curioso ver isso. Dia seguinte, de ressaca, Saul não foi trabalhar nem telefonou. Inquieto, Raul vagou o dia inteiro pelos corredores subitamente desertos, gelados, cantando baixinho Tu me acostumbraste, entre inúmeros cafés e meio maço de cigarros a mais que o habitual. Ou seja, ele já sente falta aí do amigo. Isso está sendo muito mais explícito agora. Capítulo 4. Os fins de semana foram se tornando tão longos que um dia, no meio de um papo qualquer, Raul deu a Saul o número de seu telefone. Alguma coisa que você precisasse ficar doente, a gente nunca sabe. Domingo depois do almoço, Saul ligou só para saber o que o outro estava fazendo. E visitou-o, e jantaram juntos a comidinha mineira que a empregada deixara pronta no sábado. Foi dessa vez que, ácidos e unidos, falaram no tal deserto, nas tais almas. Ou seja, na repartição onde eles trabalham, no escritório. Há quase 6 meses se conheciam. Saul deu-se bem com Carlos Gardel, que ensaiou um canto tímido ao cair da noite. Mas quem cantou foi Raul. Perfídia, la barca, contigo em la distância. E a pedido de Saul outra vez 2 vezes. Tu me acostumbraste. Saul gostava principalmente daquele pedacinho assim. Sutil llegaste a mí como una tentación, llenando de inquietud mi corazón. Eu não sou assim muito especialista em espanhol também não, viu? Jogaram algumas partidas de buraco e por volta das 9, Saul se foi. Na segunda-feira não trocaram uma palavra sobre o dia anterior, mas falaram mais que nunca, muitas vezes foram ao café. As moças em volta espiavam, às vezes cochichavam sem que eles percebessem. Nessa semana, pela primeira vez, almoçaram juntos na pensão de Saul, que quis subir ao quarto para mostrar os desenhos, visitas proibidas à noite, mas faltavam 5 para as 2 e o relógio de ponta era implacável. Pouco tempo depois, com o pretexto de assistir a vagas estrelas da Ursa na televisão de Saul, Raul entrou escondido na pensão, uma garrafa de conhaque no bolso interno do paletó. Sentados no chão, costas apoiadas na cama estreita, quase não prestaram atenção no filme. Não paravam de falar, cantarolando "Io que non vivo",
Raul viu os desenhos, olhando longamente a reprodução de Van Gogh. Depois perguntou como Saul conseguia viver naquele quartinho tão pequeno. Parecia sinceramente preocupado. Não é triste? Perguntou. Você não se sente só? Saul sorriu forte. A gente acostuma. Então, aqui a gente já está vendo a progressão natural da amizade deles. Principalmente numa época que pessoas se visitavam. E como eles não tinham ninguém, né? Só tinha um ao outro praticamente com essa intimidade. Então eles estão aí, cada vez mais evoluindo a amizade. E assim, você pode perceber que mesmo o conto dando a entender que eles são bem próximos, mesmo as mulheres reparando nisso, fazendo comentários, bochechando, ainda assim, o conto ele não dá aquela sugestão tão forte de um interesse amoroso entre os dois. A gente que coloca isso na cabeça. A gente já tem essa referência de que tem alguma coisa aí. Mas a história em si não dá muita brecha para isso, pelo menos de uma maneira tão explícita. Aos domingos agora, Saul sempre telefonava. E vinha. Almoçavam, jantavam, bebiam, fumavam, jogavam cartas, falavam o tempo todo. Enquanto Raul cantava, vez em quando, Eu dia que me quieras, vez em quando, Noche de Ronda. Saul fazia carinhos lentos na cabecinha de Carlos Gardel, pousado no seu dedo indicador. Às vezes olhavam-se e sempre sorriam. Uma noite, porque chovia, Saul acabou dormindo no sofá. Dia seguinte, chegaram juntos à repartição, cabelos molhados do chuveiro. Nesse dia as moças não falaram com eles. Os funcionários barrigudos e desalentados trocaram alguns olhares que os dois não saberiam compreender, se percebesse. Agora sim, aqui sim tá começando a ter a sugestão de tem alguma coisa aí. Mas nada perceberam, nem os olhares, nem 2 ou 3 piadas enigmáticas. Quando faltavam 10 para 6, saíram juntos, altos e altivos, para assistir ao último filme de Jane Fonda. Capítulo 5. Quando começava a primavera, Saul fez aniversário. Porque achava seu amigo muito solitário ou por outra razão assim, Raul deu a ele a gaiola com Carlos Gardel. No começo do verão foi a vez de Raul fazer aniversário. E porque estava sem dinheiro, porque seu amigo não tinha nada nas paredes da kitnet, Saul deu a ele a reprodução de Van Gogh. Mas entre esses 2 aniversários aconteceu alguma coisa. Tem cachorro. No norte, quando começava dezembro, a mãe de Raul morreu e ele precisou passar uma semana fora. Desorientado, Saul vagava pelos corredores da firma esperando um telefonema que não vinha, tentando em vão concentrar-se nos despachos, processos, protocolos. À noite, em seu quarto, ligava a televisão, gastando tempo em novelas vadias ou desenhando olhos cada vez mais enormes, enquanto acariciava Carlos Gardel. Bebeu bastante nessa semana e teve um sonho. Caminhava entre as pessoas da repartição, todas de preto, acusadoras. À exceção de Raul, todo de branco, abrindo os braços para ele. Abraçados fortemente, tão próximos que um podia sentir o cheiro do outro. Acordou pensando estranho. Ele é que devia estar de luto. Olha só, eu aqui, o Fernando Abreu coloca na saudade ou naquela coisa de puxa, no momento meu amigo tá precisando de mim, não tá entrando em contato comigo e tudo mais, ele coloca expresso em sonho, né, a sensação que o amigo tá sentindo de ter sido deixado de lado nesse momento, mas também coloca até um senso de sentidos, né, coisa do cheiro, ou seja, tá cada vez mais forte essa ligação entre os dois, ao ponto de que a saudade acaba se expressando de uma maneira muito forte mesmo em sonhos, né. Raul voltou sem luto. Numa sexta-feira de tardezinha, telefonou para a repartição pedindo a Saul que fosse vê-lo. A voz de baixo e profundo parecia ainda mais baixa e mais profunda. Saul foi. Raul tinha deixado a barba crescer. Estranhamente, em vez de parecer mais velho ou mais sério, tinha um rosto quase de menino. Beberam muito nessa noite. Raul falou longamente da mãe. Eu podia ter sido mais legal com ela. Coitada, disse. E não cantou. Quando Saul estava indo embora, começou a chorar. Sem saber ao certo o que fazia, Saul estendeu a mão e quando percebeu seus dedos tinham tocado a barba crescida de Raul. Sem tempo para compreenderem, abraçaram-se fortemente. E tão próximos ficaram que um podia sentir o cheiro do outro, o de Raul, flor murcha,
Gaveta Fechada. O de Saul, Colônia de Barba, Talco. Durou muito tempo. A mão de Saul tocava a barba de Raul, que passava os dedos pelos caracóis miúdos do cabelo do outro. Não diziam nada. No silêncio era possível ouvir uma torneira pingando longe. Tanto tempo durou aquilo que, quando Saul levou a mão ao cinzeiro, o cigarro era apenas uma longa cinza que ele esmagou sem compreender. Então aqui já, finalmente, eles expressam fisicamente essa intimidade que eles têm. E apesar de se falar aqui do toque, dos cheiros, das carícias, não tem, ainda assim, sugestão de sexualidade. É o que eu digo. A gente coloca na cabeça que existe essa sugestão, porque não é comum dois iguais expressarem um carinho pelo outro, ou pesar pelo outro, ou qualquer coisa fisicamente. Porque existe esse pudor, existe essa questão de aparências. Afastaram-se então. Raul disse qualquer coisa como: eu não tenho mais ninguém no mundo. E Saul outra coisa como: você tem a mim agora e para sempre. Usavam palavras grandes: ninguém, mundo, sempre. E apertavam-se as duas mãos ao mesmo tempo, olhando-se nos olhos injetados de fumo e choro e álcool. Embora fosse sexta e não precisassem ir à repartição na manhã seguinte, Saul despediu-se. Caminhou durante horas pelas ruas desertas, cheias apenas de gatos e putas. Em casa, acariciou Carlos Gardel até que os dois dormissem. Mas um pouco antes, sem saber porquê, começou a chorar, sentindo-se só e pobre e feio, infeliz e confuso e abandonado e bêbado e triste, triste, triste. Pensou em ligar para Saul, mas não tinha fichas e era muito tarde. Aqui me veio um outro pensamento, né? Carlos Gardel, Ave, que aqui vem como um substituto para o Raul, né? Para aqueles momentos em que o Saul está sozinho à noite. Carlos Gardel, cantor de bolero, que remete ao Raul, né? É um detalhezinho assim bem interessante. Capítulo 6, último capítulo, já chegando ao fim. Agora aqui que é o ponto alto do conto. Depois chegou o Natal, o Ano Novo que passaram juntos, recusando convites dos colegas de repartição. Raul deu a Saul uma reprodução do Nascimento de Vênus, de Botticelli, que ele colocou na parede exatamente onde estivera o quadro de Van Gogh. Saul deu a Raul um disco chamado Os Grandes Sucessos de Dalva de Oliveira. A faixa que mais ouviram foi Nossas Vidas, prestando atenção naquele trechinho que dizia: até nossos beijos parecem beijos de quem nunca amou. Foi na noite de 31, aberto o champanhe na kitnet de Raul, que Saul ergueu a taça e brindou a nossa amizade que nunca vai terminar. Beberam até quase cair. Na hora de deitar, trocando a roupa no banheiro, muito bêbado, Saul falou que ia dormir nu. Raul olhou para ele e disse: você tem um corpo bonito. Você também, disse Saul, e baixou os olhos. Deitaram ambos nus, um na cama, atrás do guarda-roupa, outro no sofá. Quase a noite inteira, um podia ver a brasa acesa do cigarro do outro, furando o escuro feito um demônio de olhos incendiados. Pela manhã, Saul foi embora sem se despedir, para que Raul não percebesse suas fundas olheiras. Ou seja, eles passaram a noite pensando, sem conseguir dormir direito, né? Muito provavelmente pensando um sobre o outro, sobre a amizade que tinham, ou sabe-se lá mais o que. Né? Os pensamentos que o conto não deixa aqui muito claro. Não deixa explícito, pelo menos. Quando janeiro começou, quase na época de tirarem férias, e tinham planejado juntos, quem sabe Paraty, Ouro Preto, Porto Seguro, ficaram surpresos naquela manhã em que o chefe de seção o chamou, perto do meio-dia. Fazia muito calor. Suarento, o chefe foi direto ao assunto. Tinha recebido algumas cartas anônimas. Recusou-se a mostrá-las. Pálidos os dois, ouviram expressões como relação anormal e ostensiva, desavergonhada aberração, comportamento doentio, psicologia deformada. Sempre assinadas por um atento guardião da moral. Com a atenção aqui que um atento guardião da moral está todo em maiúsculas, iniciais maiúsculas. Como um título. Como esse povo gosta de se reforçar. Eu sou observador dos bons costumes.
sou cidadão de bem, né? Sempre assim. Continuando, Saul baixou os olhos desmaiados, mas Raul levantou de um salto. Parecia muito alto quando, com uma das mãos apoiadas no ombro do amigo e a outra erguendo-se atrevida no ar, conseguiu ainda dizer a palavra nunca, antes que o chefe, depois de coisas como a reputação de nossa firma ou tenho que zelar pela moral dos meus funcionários, declarasse frio: os senhores estão despedidos. Esvaziaram lentamente cada um a sua gaveta, a sala vazia na hora do almoço, sem se olharem nos olhos. Por aquele momento foi constrangedor, né, o que eles passaram, né, ali na frente do chefe. Mas eu fico pensando, será que por algum momento passou pela cabeça deles assim, acho que a gente vai ter que retroceder, sabe, na nossa amizade? Fica esse pensamento na minha cabeça, né? Mas o sol de verão escaldava o tampo de metal das mesas. Raul guardou no grande envelope pardo um par de enormes olhos sem íris nem pupilas, presente de Saul, que guardou no seu grande envelope pardo a letra de Tu me acostumbraste, escrita por Raul numa tarde qualquer de agosto e com algumas manchas de café. Desceram juntos pelo elevador em silêncio. Mas quando saíram pela porta daquele prédio, grande e antigo, parecido com uma clínica psiquiátrica ou uma penitenciária, visto de cima pelos colegas todos nas janelas, a camisa branca de um e a azul do outro, estavam ainda mais altos e mais altivos. Demoraram alguns minutos na frente do edifício. Depois apanharam o mesmo táxi, Raul abrindo a porta para que Saul entrasse. Ai, ai! Alguém gritou da janela. Mas eles não ouviram. O táxi já tinha dobrado a esquina. Ai, essas pessoas. Pelas tardes poeirentas daquele resto de janeiro, quando o sol parecia a gema de um enorme ovo frito no azul sem nuvens do céu, ninguém mais conseguiu trabalhar em paz na repartição. Quase todos ali dentro tinham a nítida sensação de que seriam infelizes para sempre. E foram. E esse aqui é Aqueles Dois, de Caio Fernando Abreu. Para mim, é um conto maravilhoso, que expressa muito bem a questão da amizade pura, simples, sem necessidade de explicação maior. E também a questão da heterossexualidade compulsória, que faz com que os homens tenham uma certa dificuldade de expressar sentimentos, principalmente em relação a amigos, né, do mesmo sexo, por causa de sociedade, por causa do que se diz ser coisa de homem ou não. Esse é um conto que, o modo como termina, com aquela repartição, né, sendo um deserto de almas perdidas, né, de almas solitárias, de almas infelizes, eles vão continuar, perder a chance de ter aquela luz lá dentro, com os dois que... pessoas que transmitiam uma coisa boa, tão boa ali juntos, né, na amizade deles. E eles, por bobagem, por, sabe, idiotice, perdem isso, não vivem isso, enquanto eles viviam aquilo plenamente, sem ligar para o que os outros pensavam. Se tinha alguns momentos que eles ligassem, por exemplo, no filme tem um momento lá que eles ficam bravos, né, com os rumores, pessoas vendo o relacionamento deles como uma coisa abominável. Pelo menos aqui no conto tem aquele momento em que eles baixam a cabeça, mas depois seguem em frente tranquilamente. Eles não precisam daquele lugar. Precisam pelo dinheiro, né, para trabalhar, para viver. Mas tudo se resolve. Tudo se resolve, no outro dia tudo se resolve. Eles podem procurar um novo emprego, um novo lugar. Mas a amizade dos dois é uma coisa consolidada e firme. E é isso que torna este conto o meu favorito do Caio Fernando Abreu. Porque eu acho muito bonito isso. Eu acho muito, muito bonito mesmo. Bom, pessoal, que vocês possam voltar para os próximos vídeos, para as leituras de contos e poemas, e também para as resenhas de romances. Então, voltem sempre e até o próximo vídeo. Falou, falou.